Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desvendando. Aqui abordamos curiosidades de vendas, estratégias de marketing, investimento e aspectos econômicos em geral. Agora, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo. Grosso modo, todo brasileiro literalmente sente no bolso o aumento dos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina. O que de fato está causando esses aumentos? Para respondermos essa pergunta, obrigatoriamente temos que saber como funciona a oferta e demanda. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase: quanto maior é a demanda, maior é o preço. Porém, você realmente sabe o que isso significa? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você seja dono do único posto de combustível em uma pequena cidade e você vende o litro da gasolina a R$ 5,00, que coincidentemente é o mesmo valor que outro posto de combustível da cidade vizinha também está vendendo o litro da gasolina por lá. Tudo vai bem, até que um belo dia o dono do posto de combustível lá da cidade vizinha decide baixar o preço da gasolina para R$ 4,50, fazendo com que algumas pessoas da sua cidade deixem de abastecer no seu posto para irem abastecer no dele. Afinal, a gasolina dele está mais barata que a sua. Então, com isso, uma parte da gasolina que você vendia irá sobrar. E com tanta gasolina em seus estoques, você meio que é obrigado a baixar o preço para recuperar seus clientes. Pois para as pessoas da sua cidade é muito mais vantajoso abastecer no seu posto do que ir a outra cidade para abastecer no posto dele, concorda? Enfim, esse é um exemplo de oferta e demanda, onde a oferta da sua gasolina foi maior que a demanda das pessoas por ela. Logo, o seu preço tende a baixar. Você se lembra que em 2020 o preço da gasolina despencou, em que inclusive a própria Petrobras citou à imprensa uma pesquisa da globalpetrolprices.com que reuniu dados de 127 países apontando o preço médio da gasolina no Brasil 23% inferior à média mundial, ficando abaixo de 96 países, entre eles Reino Unido, Canadá, China, Chile e Alemanha? Mas por que isso aconteceu? Na verdade, com as restrições da circulação das pessoas durante a pandemia, diminuiu drasticamente o fluxo de veículos pelo mundo, e com isso, a gasolina literalmente começou a sobrar nas refinarias. E quanto menor é a demanda, menor é o preço. Voltando ao nosso exemplo. E se fosse o contrário? E se ao invés das pessoas da sua cidade irem abastecer no seu concorrente, as pessoas da cidade dele viessem abastecer no seu posto? Você teria baixado o preço por livre e espontânea vontade? Provavelmente não, e digo mais, com o aumento da demanda das pessoas da cidade dele pela sua gasolina, o estoque disponível para atender todo mundo ficaria limitado. Com isso, sua tendência é vender essa gasolina mais bem vendido, subindo o preço para lucrar o máximo possível ao invés de baixar. Concorda? Ok, mas e quanto ao dólar que todo mundo culpa? Bom, o petróleo é a principal commodity mundial. E toda commodity mundial obrigatoriamente é negociada em dólar. Ou seja, o Brasil não consegue comprar o petróleo direto com real. Primeiro, ele tem que comprar o dólar e depois, com o dólar, comprar o petróleo. Sendo assim, o preço do dólar sobe, aumenta o preço da gasolina, pois a gasolina deriva do petróleo e o petróleo é comprado em dólar. Você deve estar pensando, mas espera lá, o Brasil não produz petróleo? Então por que raio estamos importando petróleo de outros países? O Brasil está vendendo o nosso e depois comprando de volta, é isso? De certa forma sim, mas tem um motivo. A maior parte do petróleo extraído no Brasil, principalmente o da Bacia de Campos, é o petróleo pesado, parecido com o piche de fazer asfalto, portanto se torna muito mais caro para refinar. E para contornar isso, o Brasil vende esse petróleo para outros países e compra o petróleo leve, que é mais fácil de refinar na refinaria nacional e produzir a gasolina. Mas nem todo o petróleo extraído no Brasil é pesado. Também possuímos petróleo leve, como por exemplo é o petróleo que extraímos do famoso pré-sal. Porém, esse petróleo é muito difícil de ser extraído e acaba que no final das contas, a quantidade que extraímos não é o suficiente para abastecer toda a frota nacional. Por isso a necessidade de trocar o nosso petróleo pesado pelo petróleo leve deles. Mas toda essa influência do dólar fica restrita a apenas 34% do valor que você paga pela gasolina.
8% são o repasse dos custos de distribuição e margem de lucro das revendas e dos postos de combustíveis. 16% é o custo do etanol anidro, um tipo de álcool que é misturado na gasolina. E os outros 42% restantes são famosos impostos, sendo 3 federais, CID, PIS e COFINS, e o maior deles, o estadual, famoso ICMS. Ou seja, a conta fica assim: a cada R$1 que você paga pela gasolina, 34 centavos vai para a Petrobras, 16 centavos é de álcool anidro, 8 centavos é o lucro dos postos de combustíveis e os outros 42 centavos puros impostos. Agora pasmem, mesmo com os incríveis 42% de impostos que o brasileiro paga pela gasolina, o Brasil fica em 60º lugar na lista de países que possuem a gasolina mais cara do mundo, segundo o levantamento do UDOP, União Nacional da Bioenergia, realizado em fevereiro de 2021. Ou seja, naquela época, tinha 59 países em que a população estava pagando ainda mais caro que os brasileiros pela gasolina. Na verdade, preço menor não significa que pesa menos no bolso. Tudo isso depende diretamente da renda do consumidor. Segundo uma reportagem feita pela TV Band em 2021, o preço da gasolina no Brasil estava em média R$ 5,00 o litro e, portanto, com um salário mínimo, o brasileiro conseguiria encher 5 tanques e meio de um carro pequeno com gasolina. Já no Japão, onde quase todo o petróleo do país é importado, mesmo com a gasolina custando por volta de R$ 7,50, bem mais caro que no Brasil, com um salário mínimo, o japonês conseguiria encher 20 tanques de combustível. Isso mesmo, 20 tanques de gasolina com um salário mínimo japonês. Ficou curioso como isso é possível? Então se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para ter acesso a essa e a outras curiosidades que abordaremos nesse canal. Fontes e referências das pesquisas citadas estão abaixo na descrição do vídeo. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Um forte abraço e até mais.